Graças a Deus. Quem quiser fazer parte do coral depois é só falar com a Alana, em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus. E queria chamar o pastor José para cá. Vem para cá, pastor. O pastor José é uma bênção para nós aqui, viu, irmão? É um conhecimento muito profundo da palavra do Senhor. E vai nos alimentar essa noite em nome de Jesus. Não tenha dúvidas disso. Amém? Vamos orar por ele, irmão. Fiquem todos de pé, em nome de Jesus Cristo. Estendam as mãos para cá e Senhor Deus, Pai Santo e amado, peço que o Senhor venha estar abençoando a Deus agora o pastor José. Que ele venha, meu Deus, nos abençoar com a palavra do Senhor. Sei, Pai Santo, que o Senhor vai nos abençoar grande e poderosamente hoje. Meu Deus, usa o teu servo, que ele possa, Pai, ser um canal de bênção para nós agora. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. Que essa paz permaneça em nosso coração em todo momento da nossa vida. A paz do Senhor é a paz de Deus que excede todo entendimento, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, para mim é uma honra estar aqui. Eu agradeço a Deus e agradeço ao pastor Kleber, a sua família e toda a igreja pelo convite. Muito obrigado, me sinto honrado com muitos irmãos. Que Deus abençoe e guarde cada um dos amados irmãos, e que Deus abençoe todos aqueles que contribuíram para esse trabalho. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, pastor Kleber. É maravilhoso nós estar na casa de Deus por ouvir a sua palavra. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem. Obrigado. Eu lhe dou a vida eterna e jamais perecerão. Louvado seja Deus. Da minha família são 32 pessoas. Amém? Deus me concedeu a graça de todos os meus filhos, todas as minhas noras, todos os meus genros, todos os meus netos pertencem a Jesus. Posso dizer com alegria no coração, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Louvado seja Deus. É a melhor coisa que podemos alcançar nesse mundo, é ser um servo de Deus. Amém? É uma missão maravilhosa. Vamos abrir nossas Bíblias do nosso coração. Vamos ler a palavra do Senhor no capítulo 2 do livro de Gálatas, versículo 20, que é o tema aqui do trabalho que está sendo realizado. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus. Convido os irmãos para nós ler também a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo
11. Aleluia. Versículo 23 em diante. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito e não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, meu Deus e Pai, em Teu nome estamos reunidos, Senhor, e eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor abençoe com a Tua presença, perdoa todos os pecados que temos cometido, por palavra, por pensamento ou por obra. Que o Senhor manifeste o Teu poder, seja comigo, com a minha boca, e ensina o que eu devo falar, em nome de Jesus, porque Tu conheces a necessidade da Tua igreja, Senhor, e o Senhor está aqui para suprir todas as nossas necessidades. Ajuda-nos, meu Deus, e nos guarda no Teu amor, para a glória do Teu nome, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, com a ajuda de Deus, nessa noite eu quero pregar o superativo do amor é a renúncia. Amém? Glória a Deus. E a vida de Cristo em nós. Amém? Glória a Deus. Irmão, pode sentar. Os irmãos, se tiver a Bíblia, quiser nos ajudar, vamos nos alimentar com a palavra de Deus. Amém? Paulo nos revela nessa mensagem, nesse versículo, o plano, o propósito e a vontade de Deus sobre as nossas vidas. A vida em Cristo nos traz esperança. A Bíblia diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Amém. E é maravilhoso nós saber, irmãos, aqui está revelado sobre o plano, o propósito e a vontade de Deus para a vida do homem que Ele criou. Com que propósito Deus nos criou? Gênesis 1:26, vamos ler. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Está vendo aí, irmão? Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Para que fomos criados assim? É bom nós saber a nossa fonte, da onde nós saímos, o que estamos fazendo aqui na terra
E qual é o propósito que Deus tem com cada um de nós. E saber para onde vamos. Isso fortalece a nossa fé. Amém? Louvado seja Deus. Vejamos o propósito original de Deus para cada um daqueles que Ele chamou. Isaías 43, verso 7. E todos os que são chamados pelo meu nome, os quais criei para a minha glória, aos quais formei e fiz. Amém. Então nós somos criados, nós somos criados, pode dizer comigo, nós somos criados para o louvor e a glória de Deus. Deus quer brilhar em nós. Por isso que Ele chama a igreja de luz do mundo. Está vendo essa lâmpada? Nós somos essa lâmpada. Amém? Glória a Deus. Mas a energia dessa lâmpada que faz ela brilhar, e o poder do Espírito Santo de Cristo em nós, é que faz a igreja feliz e abençoada. Aleluia. Nós somos criados para o louvor e glória de Deus, para Deus ser glorificado em nossas vidas. Jesus disse: os homens veem as vossas boas obras e glorificam ao vosso Pai que está no céu. Vamos ler Efésios capítulo 2, verso 10. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus preparou para que andemos nelas. Irmão, nós temos que crer essas afirmativas que Deus fala ao nosso respeito. Nós somos feitura suas. Diga para o irmão que está do seu lado: nós somos feituras suas, criadas em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andasse nelas, para que andasse nela. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Aleluia. Louvado seja Deus. Foi Deus que disse isso, que nós somos. Você é, meu irmão. Você é, minha irmã, aquilo que Deus diz que você é. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. É maravilhoso, irmão, essas coisas tão gloriosas. Como é maravilhoso o amor de Deus para nossas vidas. É nós saber quem nós somos. Amém? Sabemos aonde é a nossa fonte. Amém? Aonde é a nossa fonte? Nossa fonte é Deus. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, dos seus interiores fluirão rios de água viva. Amém? Glória a Deus. Nós lemos, irmãos, como é maravilhoso a pessoa conhecer a Deus e amar a Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você ama Ele. Glória a Deus. Nós lemos a respeito de Moisés. Moisés nasceu. Moisés foi gerado na maior crise do mundo. Então ordenou Faraó a todo o seu povo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Era um decreto real que vinha da corte do homem mais poderoso daqueles dias. Ele ordenou que todos os meninos fossem jogados no rio Nilo para alimentar as piranhas, os crocodilos, jacarés ou as cobras, as feras do Nilo. Estavam ali para destruir os filhos. Por que é que o diabo odeia tantas crianças? A Bíblia tem resposta para isso.
rainha Atalaia mandou matar todos os descendentes do rei para ela assumir o trono. Eles esconderam Jos com 7 anos para ela não matar. Herodes mandou matar todos os meninos de Belém de 2 anos para baixo, com raiva das crianças. Porque as crianças, irmão, é a descendência bendita de Deus. Jesus diz que as crianças dos tais é o reino do céu. Jesus diz que as crianças são herança de Deus. Vamos ler no Salmo 112, verso 2. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, eles são a continuação. Por que ele matou os filhos de Jó tudinho? Para a descendência bendita não prevalecer. Amém? Nós estamos vivendo nesses dias hoje, irmãos. Naquele tempo, uma moça não queria casar, nem um jovem, por causa do decreto do rei, que todos os meninos, se gerassem filho, iam ser jogados no Nilo. Não é diferente de hoje. Quantas pessoas não querem casar para não gerar filho com medo da chikungunya? Não é isso? Desse jeito. Irmãos, só tem um meio dessas coisas não nos atingir. Entrega teus caminhos ao Senhor e confia nele, que ele tudo fará. Glória a Deus, aleluia. Porque não só nós somos filhos da promessa, mas os nossos filhos também são. Atos capítulo 2, versículo 39. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. A promessa da Bíblia é para o povo do nome e seus filhos. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Enquanto todo mundo tinha medo de casar para gerar filho naquela época, mas uma das coisas que nós podemos combater, nós podemos orar e repreender esses espíritos que estão entrando no útero das mulheres para trazer doença para as crianças, para nascer deficiente, para não servir a Deus. Tem muita gente que está desistindo do plano. O irmão falou para nós, né? Que desistiu do plano com medo disso. Mas a mãe de Moisés era uma moça de fé. E o pai dela também o marido dela era um rapaz de fé. Aleluia. E eles, pela fé, no meio daquela crise, eles casaram. Amém? Aleluia. E eles geraram um filho. E Deus cobriu aquele filho com a sua glória. Que os inimigos de Deus, os caça-crianças de Faraó, não puderam contemplar ela grávida e nem puderam ver o menino. A glória de Deus estava sobre ele, porque Deus tinha um plano para aquele rapaz. Amém? Eles viram que o rapaz era formoso. Quer dizer, que o brilho da glória de Deus revestia aquela criança. E os pais tiveram fé. A fé supera qualquer problema, irmãos. Aleluia. Amém? A Bíblia diz: a nossa fé. Pega na mão do seu irmão e diga: a nossa fé vence o mundo. A nossa fé, a nossa fé, ela vence o mundo, ela vence o Satanás, ela derruba as muralhas, ela quebra as correntes, ela abre o mar vermelho. Louvado seja Deus, ela nos dá a garantia da vitória. E Moisés foi criado 3 meses com a mãe. Depois a criança já estava grande. E Deus colocou um plano, um projeto sobre aquela mulher. Ela fez um cesto de junco, calafetou, bem calafetado, com toda certeza forrou,
colocou a criança dentro e levou para a beira do rio Nilo, Tarrissal. Naquele tempo não era como hoje, nós temos banheiro em casa. Naquele tempo as pessoas banhavam no rio, e tinha um lugar especial do povo da corte tomar banho. E ela colocou o menino lá, mas ela teve fé. Meu filho não vai ser engolido pelas serpentes e pelas feras. Louvado seja Deus, porque a proteção de Deus estava. Ele tinha certeza que ele não ia ser comido pelas feras ali. Louvado seja Deus. Ela fez isso pela fé. Louvado seja. E a fé é a certeza daquilo que se espera. Aquela mãe, no meio de todo aquele alvoroço, o que guiou aquela mãe, a base da sustentação dela foi a fé no Deus de Abraão. Aleluia! E a Bíblia diz que Deus se agrada com aqueles que têm fé nele. Colocou ele lá, e Deus moveu o coração daquela princesa com a sua equipe que ele servia para irem tomar banho. E a mãe de Moisés colocou a irmã dele para vigiar de longe. E a moça chegou com toda aquela pompa de princesa, com as outras moças que lhe acompanhavam, foram para a beira do rio. E Deus levou os olhos daquela moça lá naquele cesto. Ela era acostumada a tomar banho ali, nunca tinha visto aquilo. Ela avistou de longe, e ela chamou uma das suas moças e autorizou: vai ver o que é aquilo e traz aqui. E quando eles chegaram, quando ela chegou, a moça trouxe cesto de junco, ela tirou a tampa, e Deus fez Moisés chorar para mover o coração daquela princesa. E a criança estava chorando. Amém? Deus estava movendo aquela criança com choro. Aquilo quebrantou o coração daquela princesa. Ela disse: esses meninos é dos hebreus. E a irmã de Moisés chegou e disse: você quer que eu chame uma das hebreias para criar esse menino para ti? E ela aceitou o pedido. Aquilo foi maravilhoso aos seus olhos. Chamou. Miriam foi lá e trouxe a mãe de Moisés. E a rainha disse: toma conta desse menino e crê ele para mim, que eu vou te pagar o seu salário. Veja quando Deus está nas coisas, como é que Deus age. Era a única escrava no Egito que tinha salário. O salário para criar Moisés vinha do reino de Faraó, vinha das mãos daquela empresa, porque Deus estava naquilo, irmãos. Louvado seja Deus. E assim Moisés foi criado. Mas durante o tempo que Moisés foi criado pela mãe dele, Deus ensinou a mãe de Moisés, Joquebede. Ela fez a cabeça dessa criança. Ele disse: meu filho, nós somos hebreus. O nosso Deus não é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, que ainda quando for grande, ele não se desvia dele. Você, irmão, que é mãe, coloque em nome de Jesus o Evangelho de Cristo, versículo da Bíblia, e diga para seu filho: nós somos unicistas, nós não cremos em Deus, dois deuses, e nem em três deuses, nós temos em um só Deus. O nome do nosso Deus é Jesus, o nome do nosso Deus é Jesus. Como é que a mãe de Moisés criou ele? Vamos ler no capítulo 6 do livro de Deuteronômio, a partir do versículo 4 em diante. Leia para nós. É assim que você deve criar o seu filho. Alimentar ele com a palavra de Deus. Deuteronômio 6:4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Foi demais. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma
e de toda a tua força. Pode ir. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás repetidamente a seus filhos, e delas falará, assentado à tua mesa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Amém? Foi isso que a mãe de Moisés fez com seu filho. Ela ensinava ele de manhã na mesa do café, na hora do almoço, quando iam deitar, quando iam levantar. Ela fez a cabeça do menino, ela instruiu a criança. O Deus que deu esse entendimento para ela é o mesmo Deus que está dando entendimento para você. Ensina o seu filho, ensina o seu filho. Seu esposo está trabalhando, você ensina o seu filho, andando pelo caminho. Meu filho, nós somos unicistas, em nome de Jesus. Meu filho, nosso Deus é Jesus, querido. Nós pertencemos ao Deus verdadeiro, o nome dele é Jesus. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Louvado seja Deus. Essa é a sua responsabilidade, e Moisés foi ensinado assim. Aleluia, glória a Deus. Amém? É o que Deus quer para nós. E Moisés, quando Moisés tinha 40 anos, ele foi criado no colo de Faraó. Ele foi preparado em toda a sabedoria do Egito para futuramente ele assumir o trono quando o Faraó morresse. Ele estudou nas melhores escolas, ele tinha os melhores elementos, ele tinha tudo de bom no reino de Faraó. Faraó era o homem mais rico daquele tempo, era o homem mais poderoso, era o exército mais poderoso, tudo ele tinha de sobra, porque José comprou toda a riqueza do Egito para Faraó. Ele era um homem poderoso, e esse menino foi criado no meio daquele poder, participando de tudo aquilo que acontecia no reinado, tendo os maiores confortos e regalia, tinha o maior respeito pelo exército de Faraó. A Bíblia diz que Moisés era poderoso em palavras e poderoso em obras. Com toda certeza, ele chefiava o exército do Egito e fazia grande obra e tinha respeito de todos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Ele passou 40 anos no regime de Faraó, vendo as pessoas adorar o Deus Ram, aquele Deus que Deus mandou juízo lá no Egito, que era o 10, era o Deus que comandava aquele povo. Mas Moisés sabia que ele não pertencia àquele povo, e que ensinou foi sua mãe. Louvado seja Deus. Irmão, você pode alimentar o seu filho com a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai fazer ele crescer na graça e no conhecimento. Louvado seja Deus. Aí quando ele tinha essa idade, a rainha, o povo da corte, Faraó, fizeram com certeza um banquete para eles registrar Moisés como filho da filha de Faraó, como herdeiro do trono. Amém? Mas o amor de Deus estava no coração de Moisés, e o superativo do amor é a renúncia. Moisés tinha tudo naquele reinado, tudo que o dinheiro podia comprar. Quando disseram: quero te fazer uma surpresa, Moisés, vou registrar você como meu filho legítimo, e você vai ser herdeiro do trono, pertence à família legalmente no papel. Moisés fez uma escolha que aos olhos da razão humana é absurda. Ele tomou uma decisão que abalou as estruturas do inferno. Ele disse para sua mãe: não, eu não sou egípcio. Ele estava dizendo: não creio nesse Deus de vocês.
Não pertenço a essa família. Eu pertenço à família de Deus. Eu sou hebreus. Como Moisés disse não, irmão, ele disse não ao pecado, não à avareza, não às profundezas do inferno, não para Satanás, não para a orgia, não para o pecado. Ele disse não para tudo, não. Aleluia. Ele tomou a decisão e a Bíblia diz que ele ficou firme como aquele que vê o invisível. Ele não balançou. Você precisa ser firme na sua convicção, meu amado, porque é a coisa que honra a Deus, as nossas decisões. Existem dois caminhos e existe uma decisão. Moisés decidiu a coisa mais absurda do mundo. Ele disse não, eu não pertenço a essa família. A Bíblia diz que ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus, porque tudo que é valoroso tem um preço. Ele sabia que ele ia ser maltratado. Seu futuro vovô ficou com raiva, reuniu todo o seu exército para matar. Eles queriam matar Moisés por causa disso. Moisés perdeu todo o privilégio que ele tinha naquele reino. Ele fez uma renúncia brusca. Ele disse não para o pecado. Glória a Deus. Amém. E todo mundo comentava isso. Esse homem não está bem. Sabe, esse homem não está bem mentalmente. Fazer uma coisa dessa é um absurdo. Ele disse não. Não sou filho. Não sou seu filho. Eu não pertenço a essa família. Aí começou o sofrimento para Moisés. Quando ele matou um egípcio, acabou de completar a ira dos egípcios. Todo mundo tinha raiva dele. Todo mundo ficou a favor de Faraó e contra Moisés. Ele não teve uma regalia no palácio. Ele perdeu todos os direitos que ele tinha ali. Ele dormia nas melhores camas. Tinha tudo de bom ali. Ele perdeu tudo. E começou o sofrimento. Aquele que comandava o exército, que era um poderoso em palavra e obra, se tornou um objeto de ódio, de raiva. Todo mundo estava contra ele. Mas quando todo mundo estiver contra você, por causa do reino de Deus, diz: se todo mundo estiver contra mim, eu estou contra todo mundo. Amém? Aleluia. Nós precisamos ter coragem para ser diferente. Aleluia. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés teve essa coragem. Ele andava nos melhores carros de Faraó. Ele saiu fugido. Quem sai fugido não tem tempo de levar muita coisa. Só a roupa do corpo, talvez uma bilha d'água e algum pão. E ninguém sabe quantos dias aquele homem que foi criado em toda a regalia do Egito, agora ele colocar o pé no deserto, na areia do deserto, sem nenhuma companhia. Ele nunca tinha feito uma viagem de pé. Ele saiu para o deserto. Ele encontrou o deserto na frente, o desafio, o sol causticante, que caía sobre ele mais de 50 graus no deserto. Assim dizem que é o sol. E de noite baixava 30, 40 graus abaixo de zero. Esse homem sofreu, mas a Bíblia diz que ele estava firme. Diga: eu estou firme. Eu estou firme. Eu estou alegre. Eu estou feliz. Eu estou abençoado. Pode chover canivete, mas eu sou abençoado. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu sou mais do que um vencedor. Louvado seja Deus, porque as bênçãos de Deus estão na minha vida. Louvado seja Deus. Eu não estou vivendo por aquilo que eu estou vendo. Eu estou vivendo por aquilo que eu creio. Cristo vive em mim. Louvado seja Deus.
queridos, Moisés saiu no deserto. Parece que ele estava sem saber para onde ia. Ele caminhou não sei quantos dias no deserto. E Deus conduziu ele para a beira de um poço, onde o pessoal dava água aos animais. Já em Midian, vários dias caminhando sozinho, sem nenhum conforto. Amém? Mas ele considerou, irmão, o opróbrio, o sofrimento de Cristo superiores às riquezas do Egito. Valorize o que você tem, meu irmão. Louvado seja Deus. Esse nome que está em você é a maior riqueza. O Espírito Santo que está em você é o maior investimento de Deus na sua vida. Paulo disse: temos esse tesouro. Diga: temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos. É uma propriedade minha. Toma posse da tua bênção, meu irmão. Você tem. Louvado seja Deus. Você é herdeiro das bênçãos de Deus. Você é amado que vencedores. A riqueza que nos espera na eternidade são superiores ao sofrimento daqui. E ali Moisés chegou na beira do poço. Havia ali uma injustiça. Tinha um sacerdote que tinha 7 filhas. Elas cuidavam das ovelhas, mas elas chegavam, tiravam a água, e os pastores chegavam e escorraçavam elas e dava água para as ovelhas deles. Depois, se elas quisessem, fosse tirar. A lei lá era essa. Moisés chegou ali. Quando uma pessoa enviada de Deus chega num lugar, o sabiá muda de cantiga. As coisas ficam diferentes. As coisas mudam. Quando ele chegou ali, que ele viu aquela injustiça, aquelas moças tirarem água, e os pastores chegaram escorraçando ela, ele tomou a causa para ele. De hoje em diante o negócio aqui vai mudar. A Bíblia diz que ele enfrentou os pastores. Ele corrigiu a injustiça. Ele colocou ordem na casa. E ele foi, tirou água para as ovelhas. Elas beberam, eles despacharam ela, e os pastores ficaram esperando. Seu Moisés, eu já posso? Calma mais um pouco. Glória a Deus. Ele colocou moral nas coisas. Louvado seja Deus. Ele colocou ordem. Ele protegeu aqueles que eram humilhados. Louvado seja Deus. Era um homem de decisão. Ele estava só, mas ele tinha uma força superior com ele, chamada o Espírito de Cristo. Amém. Aleluia. Aí a moça ficaram alegres, chegaram em casa, e o pai era um homem humilde, sacerdote de Midian, sacerdote de ídolo. Mas minhas filhas chegaram uma hora dessa, o que aconteceu? Isso aconteceu um milagre. Apareceu um egípcio lá, ele enfrentou os pastores e tirou água, nós demos de beber as ovelhas, já estamos aqui. Ele disse: cadê ele? Está lá. Olha, minha filha, vão atrás do homem. Moisés deixou de ser patrão no Egito para morar de favor na casa do sacerdote idólatra. Ele conseguiu o pior emprego que uma pessoa podia conseguir naquele dia. A Bíblia diz que o trabalho de pastor para os egípcios é uma abominação. É pior do que ser um gari. Não tinha nem um valor. E ele foi ser pastor de ovelha. Ele deixou de ser da família de Faraó e entrou na família de Jetro. E teve uma rotina de 40 anos cuidando de ovelhas, protegendo a ovelha dos lobos, dormindo nos campos, mudando as ovelhas de um lugar para outro. E ele casou com uma daquelas moças e ficou morando na casa alheia. Não é sofrimento? Para quem é patrão, para quem é chefe, para quem é importante. Mas a Bíblia diz que aqueles que se humilham serão exaltados. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Juntamente com a honra, a humildade vem a honra. E Moisés continuava ali. Ele não abriu mão.
Ele tomou uma decisão terrível. Amém? É o que Deus deseja de nós, que nós tomemos a decisão, irmãos. Ninguém vai tomar decisão por você, é você que toma a decisão. É você que escolhe o caminho. Jesus disse: aquele que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E ali Moisés, acostumado naquela vida, às vezes a gente está pensando que chegamos no fim, e nós estamos vendo o começo, porque para Deus não tem idade. O homem já tinha 80 anos. Deus preparou esse homem na casa de Faraó 40 anos no deserto, para poder usar ele 40 anos na frente do seu povo. Amém? Era um processo. Amém? Nós podemos extrair muitas coisas boas da vida desses homens de decisão. E um dia ele estava apacentando o rebanho de Deus no lado ocidental do deserto, e a Bíblia diz que ele viu algo tão maravilhoso que ele nunca tinha visto aquilo. Ele viu um fogo no meio de uma sarça. Amém? Ele viu algo precioso no meio da sarça, e ele não correu com medo. Ele foi se aproximando para ver o que estava acontecendo. Está acontecendo uma maravilha, porque a sarça não se queima. E quando ele se aproximou ali, a única coisa que ele tinha do Egito era umas sandálias. Assim mesmo Deus mandou: tira isso aí, joga isso fora, porque o lugar que tu estás, a terra é santa. E dali ele ouviu a voz do Senhor. Agora veja o privilégio. Esse homem falava com o Faraó, esse homem falava com os comandantes do exército, esse homem era um porta-voz do Egito, esse homem falou com tantos homens poderoso. Mas hoje, agora ali no deserto, quem está falando com ele era o Senhor do universo, é o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. É o Deus que falou com Moisés, é o Deus que fala contigo nessa noite, meu irmão. Louvado seja Deus. Deus tem visto as tuas lágrimas, a tua renúncia, e Deus vem com a bênção para você. Chegou a bênção para Moisés, Deus falou do meio do fogo. Esse é o poder que aquece os filhos de Deus. E teve o privilégio, por causa da sua renúncia, por causa da decisão que ele tomou, o Deus Todo-Poderoso veio falar com ele e colocou ele como chefe do seu povo e deu autoridade para ele. Deus deu o poder, disse: Moisés, você é o Deus de Faraó, e Arão é o seu profeta. Amém? Só nós ler a história de Moisés para nós ver, foi o homem que mais falou com Deus, face a face. Foi o homem que mais operou milagres e prodígios, por causa da renúncia. Por quê? Porque Cristo estava nele. A Bíblia diz que o Espírito de Cristo estava nos profetas. Louvado seja Deus. E o Espírito de Cristo precisa estar em nós, para nós tomar decisão. Louvado seja Deus. Para nós encarar a realidade e para nós escolher. Louvado seja Deus. Se você não escolheu, hoje é noite de escolha, meu irmão. Louvado seja Deus. Ele tomou essa decisão e Deus honrou Moisés. Glória a Deus. Porque Deus nos criou para o louvor da sua glória. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Paulo disse: agora não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Qual é a maneira de Cristo viver em nós? Quando nós renunciamos, nos arrependemos, temos uma renúncia direta. Louvado seja Deus. O Evangelho, irmão, necessita de uma verdadeira renúncia. O Evangelho tem uma cruz.
Esse evangelho que não tem cruz é o evangelho anátema. O evangelho de Cristo tem cruz. É por isso que Paulo valorizava a cruz de Cristo. Ele disse: longe de mim me gloriar a não ser na cruz de Cristo. E os que são de Jesus Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e com os seus desejos. Estou crucificado com Cristo. Agora não sou eu que vivo, agora é Cristo que vive em mim, é Cristo que opera em mim, é Cristo que me move. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Esse é o propósito de Deus para a vida da igreja. É o maior desejo de Deus, é viver em nós. Quando Deus criou o homem para o louvor da sua glória, todo dia Deus ia no jardim do Éden conversar com Adão. Todo dia, na virada do dia, Deus descia ali. Mas Deus não morava ali. Ele descia ali, falava com Adão e saía. E o maligno aproveitou a oportunidade que Deus não estava ali e enganou Adão e Eva. Enganou os dois. Depois Deus deu poder a Moisés, para Moisés tirar o povo do Egito, como o povo estava no deserto. Deus: Moisés, quer falar contigo lá no monte. Ele subiu. Moisés subiu para o monte para falar com Deus, e Arão ficou com o povo. Satanás tornou prevalecer, inquietando o povo e inspirando a Arão para fazer um bezerro de ouro. Por isso que Cristo tem que viver em nós. Mas quando Jesus profetizou a respeito da igreja, sabe o que ele disse? Ele disse: as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Louvado seja Deus. As portas do inferno não vai prevalecer, como prevaleceu sobre Adão, prevaleceu sobre Arão, inspirou ele para fazer o ídolo. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Aleluia. Porque agora Deus não resolveu somente visitar a igreja, Deus agora resolveu morar na igreja. Louvado seja Deus. Você é a morada de Deus, irmão. Louvado seja Deus. O endereço de Deus aqui nessa cidade é você, é a sua casa. Não estou falando do templo, das paredes, do teto. Estou falando de você. Você é o endereço de Deus. Deus mora em você. Cristo vive em mim. Veja o que Jesus falou em São João 14, versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viveremos para ele, e nele faremos morada. Amém? Glória a Deus. É por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque a igreja é a morada de Deus. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém? Se você não sabe, fique sabendo. Diga: o Espírito de Deus habita em mim, mora em mim. O Espírito de Deus mora em mim. Eu sou de Jesus, e Jesus mora em mim. Louvado seja Deus. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Louvado seja Deus. Eu sou mais do que vencedor, porque Cristo vive em mim. Glória a Deus. Você é o templo do Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 16, verso 6. Capítulo 6, verso 16. E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuário do Deus vivente. Como Deus disse: nele habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. É isso, irmão, que você é. Se alegre, dê glória a Deus.
Você é o templo do Espírito Santo. Você é o santuário de Deus. Você é o endereço de Deus aqui nessa cidade. Se alguém quiser saber onde está Deus, ele deve ir na sua casa, porque você é o templo do Espírito Santo. Deus está morando na sua vida. Louvado seja Deus. Você precisa crer nisso, irmão. Louvado seja Deus. Você precisa crer nisso. Nós somos aquilo que Deus diz que nós somos, o templo do Espírito Santo, a morada de Deus, querido. Cristo vive em você. A vida de Jesus está em você. O poder de Deus está em você. A graça de Deus está em você. As promessas de Deus estão em você, querido. Isso é motivo de alegria, queridos. Amém. Cristo vive em mim. Amém. Cristo é o maior desejo de Deus, é viver no seu povo. Deus não quer só passear, não quer só dar uma volta, como Ele fez com Adão, como Deus fazia no Antigo Testamento. Deus quer morar. A igreja é morada. Aleluia. Amém. O seu corpo é a morada de Deus. Amém. Não tenha medo de você, de declarar o que você é. Se alguém inventar, você é santo? Sou. Porque a Bíblia diz que eu sou santo. Você é salvo? Sou. Porque a Bíblia diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Digo, mas para nós, para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Eu pertenço à família. Eu tenho a natureza de Deus na minha vida, porque Cristo vive em mim. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Cristo vive, é a vida. Amém. Amém. Quando Cristo vive em nós, nós vivemos pela fé, não pelo que vimos, mas por aqueles que cremos. Amém? A Bíblia diz: Cristo vive em mim. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Para nós, Cristo vive em nós, temos que renunciar. A superativo do amor é a renúncia. Os apóstolos disseram: nós deixamos tudo e te seguimos, Senhor. O que será de nós? O que é que ganharemos com isso? Jesus disse: em verdade vos digo, que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês vão se sentar em 12 tronos para julgar 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado pai, mãe, mulher e filho por amor de mim, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Isso é promessa de Deus. Quando nós somos da família, irmãos, nós somos herdeiros das promessas de Deus. Vamos ver Gálatas, capítulo 3, verso 26 em diante, até o 29. Gálatas 3. Todos vós sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós, que fostes batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Dessa forma, não há judeu nem grego, não há servo e nem livre, não há macho e nem fêmea, pois todos sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiro conforme a promessa. É isso que você é herdeiro. Amém? Você é herdeiro, toma posse do que você tem. Amém? A igreja é herdeira das promessas de Deus. Amém? Nós somos revestidos de Jesus Cristo, como somos batizados em Jesus Cristo. Isso não há homem nem mulher, nem escravo nem livre. Se somos de Cristo, somos descendentes de Abraão e herdeiro. Diga, herdeiro. Conforme as promessas. Amém? Eu sou o templo do Espírito Santo. Declara isso, irmão. Fala isso. Isso é a sua fé falada.
Louvado seja Deus. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou a morada de Deus. Eu sou herdeiro das promessas de Deus. Jesus mora em mim. Louvado seja Deus. Agora não é eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Certa criança, ela foi ensinada muito bem pela sua mãe, pelos seus irmãos, pela igreja, que eles eram de Cristo. Essa criança estudava e toda hora estava falando a respeito de Jesus. Mariazinha era falando de Jesus, só Jesus. Até que a diretora, a professora, era muito incrédula, se aborreceu com a criança e falou para ela: Mariazinha, e se o diabo falar na porta do seu coração? Ele disse: não tem problema, é Jesus que vai atender, porque é Ele que mora no meu coração. Pois é, desse jeito. Então, meu irmão, é bom você saber que você é a morada de Deus no Espírito, que Deus está em você. Quando você estiver num lugar que não puder chamar o pastor e aparecer um endemoniado, repreenda ele em nome de Jesus, porque Deus já te dá autoridade para isso. Se é um problema de saúde na sua casa, uma hora que é difícil à noite, você pode impor as mãos sobre os enfermos, porque Jesus disse: esse sinal vai seguir os que crêem. Não é só os pastores, não é só os presbíteros, não é só os missionários, vai seguir os que crêem. Ele põe as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Louvado seja Deus. Faça isso, creia. Você é abençoada, meu irmão. Você é abençoado. Você é o templo de Deus. Aleluia. Cristo vive em você. Tinha muitas pessoas que diziam que Paulo tinha um físico muito fraco, mas a palavra dele era forte. Não, mas as cartas dele eram fortes, mas a palavra era desprezível. Outro dizia: ele não é apóstolo, ele não viu Jesus, para contrariar Paulo. Paulo um dia estava pregando, e ele largou a pregação até meia-noite, e um rapaz estava sentado na janela, e o sono da morte pegou aquele rapaz, e o rapaz desceu do terceiro andar. A Bíblia diz que foi levantado morto. Amém? Levantaram ele morto, com toda certeza, todo quebrado, ossos quebrados, talvez até o pescoço. Ninguém sabe como foi que ele caiu. Levantou morto. Mas a Bíblia diz que Paulo desceu as escadas e chegou lá, se abraçou com aquele menino morto. Ele disse: não tenho preocupação, porque a vida está nele. E abraçou aquele morto, e o morto viveu. Quem é a vida, irmão? Era o Cristo que estava em Paulo. Ele que é a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está no seu Filho. Quando você crê no Filho de Deus, você recebe a vida. Louvado seja Deus. Você tem vida, meu irmão. Levante as suas mãos e agradeça a Deus. Diga: eu tenho vida. Eu tenho vida. Eu tenho vida. Eu tenho vida. Porque Cristo mora em mim. Agora não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu tenho vida. Eu posso enfrentar a morte, porque eu tenho vida. Louvado seja Deus. Eu tenho vida em Cristo Jesus. Não tenha medo da morte, porque a vida está em você, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Você crê assim? Amém? Pois essa era a vontade de Deus revelada. Deus queria morar no homem. Ele disse a Moisés: faz para mim um tabernáculo, que eu quero habitar entre vocês. Deus habitava no tabernáculo com Moisés. E a igreja de Jesus, irmãos, a igreja de Jesus, ela é um instrumento do Espírito Santo. Você vê como Jesus foi gerado.
O Espírito de Deus desceu sobre Maria e ele foi gerado pelo Espírito Santo. O mesmo poder que gerou Jesus no ventre de Maria é o mesmo poder que desceu no dia de Pentecostes e gerou a igreja. Por isso que a Bíblia diz em algum lugar que Jesus é o nosso irmão. Amém? A igreja não é simplesmente fazer uma diretoria, registrar uma ata no cartório e a igreja no CNPJ. Aqui é uma igreja. Amém? Amém. Não é assim que é a igreja. A igreja de Jesus nasceu dele. Uma espada atravessará ao seu lado, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. A igreja é uma geração do Espírito. Vamos ler isso, Tiago, capítulo 1, versículo 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos do que ele criou. Amém? Nós, diga, somos gerados. Gerados. O Espírito Santo nos gerou, porque essas palavras são Espírito e são vida. Você é uma geração do Espírito. Você não é qualquer um. Por isso que a Bíblia diz, veja que a Bíblia fala sobre isso em 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vamos ficar de pé, irmão. Vós, porém, sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que é que Deus diz? Vós são geração eleita. Não é candidato, não, irmão, é eleito. Você já ganhou a salvação. Louvado seja Deus. Você já ganhou o perdão. Você tem o nome de Jesus em sua vida. Você é o templo do Espírito Santo. Você é uma geração eleita. Amém? Geração eleita. Amém? Você é uma pessoa eleita. Quem nos elegeu foi Deus. Louvado seja Deus. Você é uma geração eleita. Sacerdócio real. A igreja é uma nação santa. Não tenha medo de dizer que você é santo, porque você pertence à igreja. A igreja é uma nação santa. Por que ela é santa? Porque o Espírito Santo está na igreja, Cristo está em você. Você é santo porque a natureza de Deus está na sua vida. Você é uma nação santa. Você não é qualquer um, não, querido. Louvado seja Deus. Você é uma geração eleita. Amém? Deus nos elegeu nele. Por isso que ele disse que nós precisamos cada dia tomar nossa cruz e seguir a ele. Por que Paulo era encantado, falava tanto sobre a cruz? Porque foi lá na cruz que Jesus levou os nossos pecados. Foi lá na cruz que o Senhor Jesus nos conseguiu, fez para nós, deu para nós o direito de ser curado. Ele levou os nossos pecados e Ele levou também as nossas enfermidades. Foi através da cruz que Jesus destruiu Satanás e a morte. Foi na cruz que Jesus derramou o seu sangue para nos purificar de toda injustiça. Foi lá na cruz que Jesus conquistou para nós um direito de ser chamado Filho de Deus, um direito legal. Amém? Amém. Glória a Deus. Por isso nós devemos se alegrar na cruz de Cristo. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E Paulo tinha uma razão pela lógica humana dele se envergonhar de Cristo, porque ele estava pregando um Salvador que morreu na cruz. Ele estava crucificado, pelado, entre dois ladrões. A Bíblia diz que isso era um escândalo para os judeus e era uma loucura para os gregos. Ele diz: mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus.
Eu decidi não saber nada a não ser de Cristo e esse crucificado. Louvado seja Deus. Ele disse: olhai para mim, sereis salvos todos os tempos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. O ladrão da direita disse: Senhor, te lembra de mim quando tu entrar no reino do céu. Ele olhou para Jesus, ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vale a pena renunciar? Moisés considerou o sofrimento de Cristo maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque os favores de Deus são eternos, e os favores dos homens, tudo fica aqui. Amém? Amém. Por isso, meu amado irmão, cada dia vamos tomar a nossa cruz. Amém. Vamos renunciar os desejos da carne, para que Cristo viva em nós. Amém. Louvado seja Deus. Para Cristo viver em nós. Vocês escolheram um tema maravilhoso, esse tema. Cristo vive em mim. Ele tinha essa confissão. E você também que crê, a Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca se confessa. Confesse: Cristo vive em mim. Confesse pela fé. É por isso que eu sou diferente. Louvado seja Deus, porque Cristo vive na minha vida. Cristo vive no meu lar, vive na minha família, vive no meu negócio, vive nas minhas palavras, vive nos meus olhos, vive nos meus pensamentos. Cristo toma conta de mim. Amém? Que Deus nos abençoe, amados irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, irmão, graça, amor e comunhão não são pessoas. Graça, amor e comunhão são atributos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. E quando nós temos Cristo, irmão, nós temos a plenitude da divindade em nós. Porque em Jesus Cristo habita toda a plenitude da divindade. Amém? Jesus perguntou para os fariseus: o que é que os homens dizem de Cristo? De quem é que Cristo é filho? Disseram: Cristo é filho de Davi. Jesus disse: e Davi chamou Cristo de Senhor, como é ele seu filho? Cristo é o Senhor de Davi. Cristo é o Deus de Abraão. Louvado seja Deus. Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Louvado seja Deus. Cristo é o nosso bom mestre. Cristo é o nosso consolador. Cristo é o nosso guia. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja com os amados irmãos, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Vocês possam alcançar essa verdadeira renúncia e sentir que Cristo está em você. Você sente? Quem é que diz que Cristo está em você? A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. Somos geração eleita. Glória a Deus. Sacerdote real. Amém. Nação santa. Povo de prosperidade exclusiva de Deus. Amém. Nós devemos ser gratos a Deus pelos milagres que Deus tem realizado em nossa vida. Você é um milagre, irmãos. Amém? Quando Deus fez tudo na terra, Deus estava pensando na igreja. E lembra disso. O seu endereço, o endereço da sua casa, é o endereço de Deus aqui. Tudo que Deus vai fazer aqui nessa cidade, vai fazer em resposta à oração dessa igreja. Amém? Você pode crer nisso, irmão. Você pode crer nisso. Amém? Amém. Pode agir pela fé. Louvado seja Deus. Que Deus vai te abençoar. Amém. Eu tinha 15 dias de crente. Glória a Deus. Hein? Tá. Olha, irmãos, o filho adoeceu.
Eu estava só em casa e a criança estava prestes a morrer. Eu me lembrei que Jesus disse: eu estou convosco todo dia, até a consumação do século. Eu orei para o meu filho e a febre que estava nele saiu na mesma hora. E ele foi abençoado. Isso alimentou minha fé. Estou com uns 46 anos que sirvo a Deus e tenho visto as coisas mais gloriosas de Deus acontecer na minha vida, e na vida dos meus filhos, e na vida dos irmãos. Prossiga nesse alvo, irmãos, crendo que tudo que a Bíblia diz a seu respeito é verdade. Amém? Amém.